Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, voltando aqui a fazer vídeos no canal. Hoje uma videoaula sobre redação oficial, terceira parte, parte 3, já pensando em se preparar para o concurso público do Centro Paula Souza, que quem sabe sai ao menos o edital este ano. E aí, vamos estudando. Na videoaula de hoje, vamos entrar em ofício e memorando, que é o que muitos conhecem por redação oficial. Quando fala em redação oficial, você já pensa logo em ofício e memorando. Hoje eu vou falar sobre esses dois documentos e depois 4 questões, vou responder aqui questões recentes de concurso público. Vamos lá. Padrão de ofício. Há 2 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício e o memorando. Nos dois, adota-se uma diagramação única, partes do documento no padrão ofício. O ofício e o memorando devem conter as seguintes partes: a. Tipo e número de expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. Exemplos: memorando 123/2012. Aí no caso tá MEM, ponto, que seria a sigla, mas isso significa memorando. Esta é a sigla do memorando. E embaixo vem a sigla do ofício OF.123/2012. B. Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. Exemplo: Brasília, 15 de março de 2007. C. Assunto, resumo do teor do documento. Exemplos: assunto, produtividade do órgão em 2006. Assunto, necessidade de aquisição de novos computadores. Aqui, lembrando que o assunto tem que ser sucinto, claro, objetivo. Tem que ser algo que não estenda muito no assunto, seja bem breve. No primeiro exemplo, você vê produtividade do órgão em 2006. De repente ele vai dar uma sugestão ou uma crítica, algo do tipo. Enfim, os detalhes você não vai colocar no assunto. D. Destinatário, o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o endereço. E. Texto, nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos. O expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das palavras tenho a honra de, tenho o prazer de, cumprir-me e informar que. Empregue a forma direta. Desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. Por fim, você tem a conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o assunto. Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que esses estejam organizados em itens ou títulos e subtítulos. Já quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, a estrutura é a seguinte: introdução. Deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do tipo da comunicação que a encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado: tipo, data, origem ou signatário e assunto de que trata, e a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo a seguinte fórmula. Em resposta ao aviso número 12 de 1º de fevereiro de 2007, encaminho anexa cópia do ofício número 34 de 3 de abril de 2007 do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor fulano de tal. Ou encaminho para exame e pronunciamento anexa cópia do telegrama número 12
de 10 de fevereiro de 2007, do presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a respeito de projetos de modernização de técnicas agrícolas na região Nordeste. Desenvolvimento. Se o autor da comunicação deseja fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento. Em caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero encaminhamento. F. Fecho. G. Assinatura do autor da comunicação e H. Identificação do signatário. Forma de diagramação. Os documentos do padrão de ofício devem obedecer a seguinte forma de apresentação. A. Deve ser utilizada a fonte do tipo Times New Roman, de corpo 12 no texto em geral, 11 no texto em geral, 11 citações e 10 notas de rodapé. B. Para símbolos não existentes na fonte Times New Roman, poder-se-ão utilizar as fontes Symbol e Windings. Então, se não houver símbolos na Time New Roman, você pode usar os símbolos das outras fontes alternativas aqui. Symbol e Windings. Perdoe o inglês aí, mas você entendeu. C. É obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. D. Os ofícios, memorandos e anexos poderão ser impressos em ambas as faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares, margem e espelho. E o início de cada parágrafo deve ter 2,5 centímetros de distância da margem esquerda. F. O campo destinado à margem lateral esquerda terá no mínimo 3 centímetros de largura. G. O campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 centímetros. H. Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco. I. Não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afeta a elegância e a sobriedade do documento. J. A impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações. L. Todos os tipos de documento do padrão ofício devem ser impressos em papel de tamanho A4, ou seja, 29,7 por 21,0 centímetros. Dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo de texto preservado para consulta posterior, ou aproveitamento de trechos para casos análogos. O. Para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira: tipo do documento mais número do documento mais palavra-chave do conteúdo. Exemplo, OF.123-relatório produtividade ano 2006. Então aí seria o ofício número 123 do ano de 2006, com este nome aí, relatório produtividade, que seria o ofício do exemplo anterior, da produtividade do órgão em 2006. Ofício. Definição e finalidade. Ofício é a comunicação que é expedida exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre órgãos da administração pública ou a particulares. Forma e estrutura. Quanto à sua forma, o ofício segue o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário, seguido de vírgula. Exemplos: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhora Ministra, Senhor Chefe de Gabinete. Devem constar no cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do remetente: nome do órgão ou setor, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. Agora, partindo para a estrutura do memorando. Memorando, definição
e finalidade. E o memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Memorando, eu gravo mais ou menos assim: memorando, comunicação interna. Externa, ofício. Isso quebra um galho tremendo no dia da prova. Memorando interno, ofício, externo. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos, para evitar desnecessário aumento do número de comunicações ou despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e no caso de falta de espaço em folha de continuação. Um detalhe importante sobre o memorando dispensa muitas vezes uma linguagem rebuscada. Muitas vezes você precisa emitir um memorando para o pessoal da produção, o pessoal que não está ali dentro do ambiente formal, vamos dizer assim. Já é o pessoal mais informal. Então você faz o memorando não usando as linguagens deles, mas uma linguagem bem simples, bem tranquila, a qual todos leem ali e entendem. Então o memorando tem essa peculiaridade. Forma e estrutura. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com diferença que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Exemplos: ao senhor chefe do departamento de administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos. Correio eletrônico, definição e finalidade. O correio eletrônico, e-mail, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos. Forma e estrutura. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é a sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. O campo assunto do formulário de correio eletrônico deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o seu conteúdo. Duas observações: sempre que possível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja possível, deve constar pedido de confirmação de recebimento. Outra observação: valor documental. Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental, isto é, para que possa ser aceita como documento original, é necessário exigir certificação digital que ateste a identidade do remetente na forma estabelecida em lei. É o tal da assinatura digital. Agora vamos responder questões para fixar. Vamos lá, primeira questão. Quanto à modalidade de comunicação ofício, assinale a alternativa correta. A. No ofício, o emprego de negrito e de itálico deve ocorrer com parcimônia, a fim de preservar a elegância e a sobriedade do documento. Sim, está correto. Este é o gabarito da questão. Vamos dar uma olhada no restante. B. Em ofício dirigido a governador do estado, deve-se empregar como vocativo a expressão digníssimo governador. Isso aqui não procede, pois a expressão digníssimo não pode ser usada em hipótese alguma. C. Na hipótese de ofício emitido pelo Instituto Federal do Tocantins ao Instituto Federal do Maranhão, então temos aqui um Instituto de Tocantins e outro de Maranhão, são dois estados distintos, obviamente, deve-se empregar como fecho da comunicação a expressão respeitosamente. Não, pois o respeitosamente você vai usar quando
fosse dirigir a algo ou alguém superior. No caso aqui, o Instituto Federal do Tocantins está comunicando com o Instituto Federal do Maranhão. Os dois têm o mesmo nível, a mesma monta de importância, vamos dizer assim. Então, aqui deve-se usar apenas atenciosamente, pois estão no mesmo nível. D. Revela-se adequado o seguinte exemplo de parágrafo constante de hipotético ofício emitido pelo reitor do Instituto Federal do Tocantins ao Instituto Federal do Pará. Solicitamos a sua magnificência que verifique a possibilidade de autorizar aproveitamento de 2 vagas do cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico na área da matemática. De matemática. Aqui na D, o termo correto não seria sua magnificência, e sim vossa, aqui no lugar de sua, você coloca o vossa magnificência, aí sim estaria correto. E, como sinal de cordialidade, revela-se oportuno o seguinte fecho de ofício: despedimo-nos com votos de estima e consideração. Sabemos que, em redação oficial, não podemos usar impressões pessoais. E podemos identificar isso aqui em despedimo-nos com votos de estima e consideração. Está, obviamente, transmitindo a impressão. Próxima questão. O Manual de Redação da Presidência da República afirma que há 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única que siga o que se chama de padrão ofício. Considerando esse padrão, um assistente administrativo deve incluir as seguintes partes após o texto que redigir em um dos expedientes supracitados. E aqui você tem a local e data, assinatura do autor e sigla do órgão que o expede. Isso aqui está errado porque o local e a data será colocado na parte superior direita e não após o texto que redigir. B. Fecho, assinatura do autor e identificação do signatário. Sim, este é o gabarito fecho e fica na parte de baixo. C. Destinatário, identificação do signatário e local e data. Está errado. Mais uma vez, eles são postos na parte superior direita. D. Sigla do órgão que o expede, destinatário e fecho. Isso aqui também não procede. Próxima questão. No que concerne a forma e a estrutura, pode-se afirmar que o memorando é uma modalidade de comunicação eminentemente externa. Veja isso aqui, externa. Lembra do macetinho que eu disse? Interno é memorando, externo, ofício. Pode usar isso aqui, que vai ajudar muito. Já temos a A fora. B. Uma forma de comunicação morosa. O que seria uma comunicação morosa? Um documento rebuscado. Não é este o objetivo do memorando. Redações oficiais têm que ser claras e objetivas. C. Uma comunicação clara na tomada de decisões. Isso aqui pode ser, vamos ver a D. Emprego somente para exposições de projetos, ideias, diretrizes e etc. A D não pode ser. Isso aqui tem mais a ver com planejamento estratégico do que um documento de comunicação. A alternativa correta é a C, uma comunicação clara na tomada de decisões. O memorando tem essa estrutura. Vamos à última questão. A correspondência oficial é definida pela comunicação entre os órgãos do serviço público ou autárquico, na troca de informações de interesse comum ou das partes. Sobre a finalidade da comunicação oficial conhecida como memorando,
assinale a alternativa correta. Então aí quer aqui a finalidade da comunicação. De quem? Do memorando. Qual a finalidade? Vamos lá. Lembrando que memorando interno. Vamos às alternativas, colocando isso em mente, que memorando é uma comunicação interna. Veremos se vai ajudar ou não esse raciocínio. A. Expedir mensagens urgentes a locais de difícil acesso. A não é, por ser interno, o local é de fácil acesso, não difícil. B. Enviar documentos não estratégicos para entes privados. Aqui tem mais a ver com ofício, um documento obviamente não estratégico. Para ambientes privados seria o ofício, pois está saindo de dentro da repartição pública para fora. Expor o plano de governo na abertura da sessão legislativa. Isso aqui não tem nada a ver. Tem mais a ver com um plano plurianual ou plano ou lei de diretrizes orçamentárias, enfim, esse tipo de coisa. D. Manter a comunicação entre a administração pública e setores particulares. Volta aqui a história do ofício. A comunicação entre a administração pública e setores particulares, sempre ofício. E aí, estabelecer a comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão. Volta aqui a questão do memorando interno. Com esse raciocínio, conseguiríamos responder a alternativa E. É a correta e por hoje é só. É isto, continue acompanhando o canal. Em breve, mais vídeos aí. Vou aproveitar esse feriadão para conseguirmos aqui gravar alguns vídeos. E, claro, se tiver alguma informação neste período, vou estar passando aqui. Lembrar aqui também que ainda haverá uma parte 4 sobre redação oficial. Esse conteúdo é um pouco extenso, porém temos tempo para ver muita coisa aí, já se preparando para o concurso público do Centro Paula Souza. É isso, espero que tenha gostado. Continue acompanhando o canal, ative a sinalização, o sino aí, que em breve, a qualquer momento, teremos vídeos novos aqui na plataforma. Até a próxima. Valeu!